varanda está lá em cima. Esse ano 2025 foi o ano de aceitar a vontade de Deus. No mês de janeiro, eu perdi o meu irmão caçula. Namorava com uma moça de 18 anos, irmão empresário. Traiu essa moça, essa menina de 18 anos, pagou. Ele foi sequestrado dentro de casa e decapitaram meu irmão. Cada passo do corpo. Foi algo muito doloroso para a família, para minha mãe. Meu irmão era bênção. Tinha pouco tempo afastado da igreja. Minha mãe, com essa dor, descobriu o câncer. O câncer se agravou. No mês de fevereiro, eu dormi no volante, tive um acidente. Atravessei uma contramão. Eu acho que é porque está alto, não? Glória. Levando minha mãe para o hospital. Às vezes eu estava numa cidade e tinha que voltar correndo para pegar ela, para levar para o Prestígio. Nessas idas e voltas, eu dormi no volante, atravessei a contramão, peguei um carro de frente, acordei com o rosto no MR. No final do filme de fevereiro, eu perdi minha mãe. Interessante, minha mãe era tão crente, tão crente, tão crente, tão crente, que eu nunca vi isso. A sala antes de minha mãe morrer, faltando mais ou menos 5 minutos. O hospital permitiu entrar mais ou menos 15 crentes. Não existe isso. Eles entraram na sala, começaram a cantar. Aí eu comecei a lembrar de quando minha mãe ia nas casas, nas comissões de visita, as pessoas deitadas na cama do hospital e ela fazendo culto, ou em casa ela fazendo culto. Aí eu falei, Jesus, voltar não tira nada de ninguém. Tudo que minha mãe plantou lá atrás está correndo aqui. Olhei para a sala cheia de gente, e creio, não sei se você vai acreditar, os médicos permitiram entrar até, que negócio que bate, é cheio, não, cheio de pandeiro, as irmãs da marcha. Eu falei, Jesus, na mesma hora que Deus renovou minha mãe, Deus tomou ela para Cristo. Glória. Não bastava eu falar assim, Jesus, estava orando. E durante essa semana, Deus, Ele fez a vontade dEle. Eu perdi meu filho. Eu falei, Jesus, e tem alguém que pergunta, como é que tu vai pregar? Eu falei assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o teu nome. A esposa está agora no hospital internada, e eu estou aqui pregando a palavra de Deus. A vontade de Deus é muito mais além. Quando olho para alguns meninos dizendo assim, eu quero ser pregador, eu falei assim, a chamada, ela é a... O escolhido não tem o direito de escolha. O escolhido não tem o direito de escolha. Mas eu vim fazer a vontade de Deus. Eu sei que céus Ele vai me usar da mesma forma. Porque quando o Senhor me faz assumir essa tribuna aqui, Deus consegue fazer que eu esqueça todos os meus problemas lá embaixo. A vontade de Deus é essa, é perfeita. A chamada vai na contramão. Ainda que você não queira, você tem que aceitar. Lucas 5. Glória. Ei, moço. Você viu olhando para você, não foi? Vem cá. Acho que ela ainda falou, não foi? Ele está me olhando. Glória. Eu posso fazer uma pergunta? O que foi que eu te perguntei? Se eu estou com alguma vontade fora. Você me respondeu? Que eu estou. Quando você estava ali em pé, Deus falou para mim, eu fechei a tua sepultura. Que não sou que nasce. Ela é na candarácia. Você crê em milagre? Glória. Vai lá pegar a chave da moto.
ia chorar, a tua família ia chorar, a tua casa praia, tudo. E só para tu saber que é Deus que fala contigo. Meu Deus! Há 4 dias atrás, Deus deu um sonho. E Deus revelou o que iria acontecer. Mas Deus falou para mim: diz para ele que eu trouxe ele no dia certo, no horário certo, só para guardar ele. Há uma fúria, há uma guerra. Como é que eu ia imaginar que tu estava com a moto ali fora? Aí Deus falou para mim: o laço se quebrou. Você de óculos, repreende todo o projeto do inferno, Senhor. Em teu nome, Pai, vai quebrando, Senhor, toda a projeção maligna contra a vida do teu filho. Guarda ele, guarda ele. Em nome de Jesus, guarda ele, guarda ele, Senhor. Segura a tua chave. Eu vou fazer uma aula profética. Você dá permissão só para ele subir aqui? Permite? Sobe aqui. Alô? Vem cá, para aí. Vem cá, o senhor. Como é o nome do senhor? Ivan. Como é o seu nome? O Elton. Pega na mão dele. Não, na mão dele lá. Não, segura a mão dele. Segura. Segura. Todo mundo conhece ele como Moreira. Ela fala assim: meu nome é Ivan. Meu nome é Ivan. Agora dá um abraço nele. Glória a Deus. Pergunte assim: por que o senhor pediu para ele me abraçar? Porque o Senhor me vai me abraçar. Segura a mão dele. Eu não sei o porquê, mas Deus falou para mim assim: ó, quando você estava sentada, eu vi uma pistola sobre a tua cintura. Só que não é criminalidade. Eu sei que você já está entendendo o que Deus está falando contigo. E quando você abraçou ele, eu não conheço a vida dele. Eu não sei, eu não conheço. Abraça ele. Porque quando você abraça, Deus falou assim para mim, ó, fala para ele que ele vai passar no concurso militar. Espírito Santo. Só que há um propósito de
chegou sentado, eu vi um fato fulminante, só vinha óbito. Só que o Senhor passava em todos os jornais, na televisão, na Record, no SBT. E alguém que vinha assim, ó, a reportagem da Record e do SBT dizia: o homem que estava na reserva veio a óbito. Mas assim diz o meu defante: eu te guardei. Vai lá, desce. Dá uma salva de palmas bem forte. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu quero pregar, gente. Acredite. Eu quero pregar. Lucas 5. Você achou? Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E aconteceu que, apertando da multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto do lado de Genezaré, viu um dos barcos junto à praia, e logo os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes, entrando nos barcos que eram de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da praia. Assentou-se e ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazemos-te ao lado e lançai as vossas redes de novo. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo eu trabalhado a noite toda, não apoiamos nada, mas sobre a sua palavra eu lançaria as redes. Senhor, concordância da oração, Senhor, do teu filho. Fala com o teu povo, com a tua igreja. Manifesta o teu poder da tua glória. É tudo que eu te peço e te agradeço. Amém. Pode sentar. Seja bem. Glória a Deus. Interessante é que Jesus vai ter um encontro com Simão Pedro no lago de Genezaré. Pedro é pescador, profissional em pesca. Pedro está junto com o seu irmão João, também é um dos pescadores. Só que interessante, gente, é que Jesus está vindo de uma obra missionária e uma multidão segue Jesus. Jesus se depara esse lago de Genezaré e olha para Simão Pedro e pega o barco de Pedro emprestado para usar como ferramenta de ganhar alma, de pregação, de trabalho. Só que nesse enredo aqui, Pedro está lavando as redes. O texto dá um sinônimo de frustração. Pedro está lavando as redes com o propósito de parar. O propósito de Pedro aqui é: eu vou lavar as redes, eu vou guardar as redes, e outro dia eu vou tentar. Pedro é profissional em pesca, e no dia anterior ele pescou a noite toda e não teve resultado nenhum. Eu estou dizendo que o profissional jogou rede, tentou, se esforçou, jogou redes e não pegou nada. No outro dia, pela manhã, Pedro está lavando as redes. Pedro só está lavando as redes, gente, porque está cansado. Pedro só está lavando as redes porque ele chegou no seu limite. E toda gente que chega no seu limite, uma hora para. Só que passa. Jesus não vai chegar no melhor momento de Pedro. Jesus vai chegar no seu pior momento. Quando Jesus está chegando no lago, por nome de Genezaré, Pedro lavando as redes com o pensamento: vou parar, vou guardar o barco,
o arco às redes e encosta o barco. Eu imagino Jesus chegando, né? Olha, nesse dia, ninguém para. Pedro não larga as redes e nem encosta o barco. Jesus olha para Pedro e pede o barco de Pedro emprestado. Você percebeu que Jesus não está chegando na sua melhor hora, no seu melhor momento? Porque o Deus que eu estou pregando aqui não é o Deus das causas possíveis. É o Deus das causas impossíveis. Porque aquilo que é possível, o seu amigo resolve, o seu colega resolve, as suas amizades resolvem, o seu conhecimento resolve. Mas quando a causa se torna impossível, aí o Deus do impossível desce no impossível. E aquilo que era impossível, o Deus do impossível torna possível aquilo que era impossível. Vamos repetir. Enquanto isso for possível para você, Deus não desce, Deus não fala, Deus não se manifesta. Mas quando perdeu o controle, aí o Deus do impossível chega do lado de Jerusalém e diz: Pedro, toma lá as redes, toma levantando o barco. Levanta tua mão, pelo amor de Deus, porque eu quero profeta. Satanás achou que tu ia parar, o inferno apostou que tu ia desistir, mas para a vergonha do diabo, eu estou pregando para gente que entrou aqui nessa noite sem resultado, tudo deu errado. O inferno fez a rebelião e disse: agora desvia, agora para. Mas para a vergonha do diabo, assim diz o meu Deus para ti: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Davi no Salmo 23, eu orquestro ao Senhor, Deus refrigera a minha alma e guia-me. Nessa noite não desce chove, mas essa unção de refrigério. Deus refrigera a tua alma agora. Essa noite ninguém larga a rede. Essa noite ninguém abandona o barco. Deus aparece na pior hora. E na pior hora que Deus aparece, Deus diz: Pedro, empresta para mim o teu barco. E se você perceber, barcos aqui na final, tinha vários barcos. Não tinha só um. Tinha quantos? Vários. Só que Jesus se identificou com o barco de Pedro. Quem é Pedro? O pescador. Um homem que não teve resultado, que não teve sucesso no dia anterior. Só que Jesus se identifica com o barco dele. Jesus entra no barco de Pedro, pega de dentro para fora. A multidão ouve Jesus, está ao lado de Pedro, Pedro também está ouvindo. Só que interessante que agora Jesus diz: volta ao mar alto e joga a rede de novo. Você percebeu que tinha outros barcos, só que Jesus se identificou com o barco de Pedro? Provavelmente tinha outros barcos, mas Jesus se identificou com o barco de Pedro. Eu estou lhe dizendo que tinha gente melhor, só que Jesus resolveu escolher Pedro. Lá vai. Jesus não escolheu Pedro pelas qualidades que ele possuía. Jonatas, por quê? Porque o dia anterior ele não teve resultado. Porque Deus nunca vai te escolher pelas tuas qualidades. Quer que eu te prove? Quando Pedro foi apresentado para Jesus, foi apresentado por André. E quem apresentou Pedro a Jesus foi André. E não apresentou como Pedro, apresentou como Simão. Aí Jesus olha para André e diz: para você é Simão, só que para mim é Pedro. Qual é o significado de Pedro? Petros no original quer dizer pedra. Jesus está dizendo:
barco de alguém que não teve resultado. E não dá para investir em alguém que não tem resultado. Só que Jesus é o único que investe em gente que ninguém investiria. Jesus é o único que escolhe gente que ninguém escolheria. E olha para cá. Se você fazer uma retrospectiva da tua vida e lembrar quem você era, aonde Deus te encontrou, aonde Deus te achou. Eu estou pregando para gente que Deus encontrou cheirando. Deus foi na boca de fumo, levantou a comissão de visita. Os irmãos da marcha foi lá e disse: tu é pregador, tu é profeta, tu é profetista. Eu estou pregando para gente que andava no paletão subindo e descendo. Eu estou pregando para gente que andava bebendo, metia vergonha de manhã, o cachorro lambia a boca. Só que graças a Deus, que a escolha de Deus vai na contramão. Alguém disse: eu não quero. A família disse: vai morrer. A sociedade disse: não vai ser nada. Aí o Senhor olhou para você e disse: já que ninguém quer, eu quero. Eu vou investir. Você não é a obra da casa, você é a escolha de Deus. É por isso que você passa por coisas que você para e diz: Deus, por que só eu sofro? Deus, por que só para mim dá errado? Deus, porque eu sou infeliz? Deus, porque eu atravesso as guerras? E só está dizendo: para de perguntar o porquê inteiro para quê. O porquê não importa, mas o para. Se tu tivesse noção que depois dessa guerra você vai viver algo que Deus já preparou para você, porque tudo que Deus tem para você, Deus não vai preparar, porque o propósito de Deus agora é te preparar para você viver aquilo que já foi preparado. Você já percebeu que para você tudo é mais difícil? Que com você tudo é na dificuldade? Porque escolhido por Deus é assim. Não, eu vou repetir para ver se alguém pega. Escolhido por Deus, para Ele tudo é mais difícil. Para Ele tudo é com dificuldade. Só que Deus anda a luta a qual você não possa suportar. É por isso que a Bíblia diz: pode a mãe até esquecer meu filho, mas todavia eu não esquecerei. Você acredita que eu conheço a minha estrutura? Dentro do barco, Jesus prega, salva a alma. Jesus, Pedro, retorna ao mar e joga a rede de novo. Aí Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, eu tentei a noite toda e não peguei nada, mas se é o Senhor que está mandando, eu vou retornar para lá e vou lançar nas redes de novo. Pedro vai, não vai só. Quando Pedro está indo, ele está indo aonde ele tentou e não teve resultado. Aonde ele não teve resultado, agora ele joga azeite. Quando Pedro joga azeite, o texto diz: e azeites vieram cheias. Só que passa. Quando o texto diz azeites vieram cheios de peixe, o texto também diz: e as redes se, não está fraco, e as redes se romperam. Percebeu que Pedro está puxando azeites, as redes cheias de peixe, e as redes começaram a se romper. Por que as redes se romperam? Se Jesus mandou Pedro jogar azeites no lugar certo, Pedro estava com o barco, e o barco tem a quantidade certa que pode suportar a quantidade de peixe. Se Pedro passar do limite, o barco afunda. Se Pedro passar do limite, o barco afunda. Quando Pedro está puxando as redes, o texto diz: as redes se rompeu. Por que as redes se rompeu? Jesus está dizendo: eu prefiro te ver perder poucos peixes do que te ver perdendo a embarcação toda. O texto diz: e as redes se rompeu. Jesus está dizendo: Pedro, se eu não rompo as redes, eu te pego o barco, pego todo mundo. Algumas áreas da sua vida, Jesus está dizendo: eu vou romper. E Deus só vai romper algumas coisas só para não perder o teu ministério.
duvidoso. Só que quando ele diz, é o Senhor que está mandando ele vai. Por que Pedro, ele tem essa reação? Todos os pescadores, eles pescam pela madrugada, pela manhã, isso não? Você não vê pescadores pescando à tarde, só à madrugada, à noite. Por que de madrugada? Porque de madrugada a temperatura cai e os peixes que estão no fundo sobem para a superfície. Pela manhã, os peixes que estão na superfície descem para o fundo. Pedro pescou de madrugada, o horário certo, que dava peixe, que tinha peixe. O texto diz, Pedro não pegou nada. Aí Jesus diz, Pedro, no horário errado, no dia errado, no lugar errado, joga as redes. Aí o texto diz, e Pedro teve a melhor pesca. Porque a promessa, ela sempre vai ir na contra. Eu estou dizendo que a promessa de Deus, ela nunca vai estar na tua realidade. A promessa de Deus, ela nunca vai estar no teu orçamento. É por isso que se chama promessa. É por isso que quando Deus diz assim, vai dar certo, aí não diz Deus, isso não está na minha conta bancária. Aí o céu está dizendo, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, e eu sou o dono de tudo. Já tem alguém que não levantar o nome? Esse ano não será o pior ano. Assim diz o meu Deus para ti. A área que você não teve resultado, se prepara para ter. A área que você não teve resultado, se prepara para prosperar. Você percebe que quando Pedro no início está lavando as redes, está o sinônimo de frustração? Por que Pedro está frustrado? Esse rei que reina sobre essa época, ele faz com que Roma faça com que os judeus paguem imposto. O único homem que não paga imposto é João. Então Pedro tem que pagar imposto, André tem que pagar imposto. Só que o interessante é que quando Pedro entra na água, o imposto já está contando. É como o governo de hoje. Tudo imposto, tudo imposto, tudo imposto. Só que era pior. Quando Pedro pisava na água, entrava no barco, ele já tinha que pagar imposto a Roma. Só que interessante, que Pedro pegou o barco, foi para a água, lançou as redes e não pegou nada. Lançou as redes e não pegou nada. O imposto começou a contar. Aí ele lembrou, tenho que pagar a Roma, não tenho dinheiro para pagar. Tenho que pagar a Roma, não tenho dinheiro para pagar. Quando Pedro desce do barco, ele está frustrado. Por que está frustrado? Não por causa do peixe, mas sim porque ele tem que pagar. Por que ele tem que pagar? Porque todo investidor, todo empresário, ele investe para dar certo. Ele não investe para dar errado. Pedro investiu no barco, investiu nas redes, dizendo, vou ter resultado. Investiu no barco, investiu nas redes, dizendo, vou ter resultado. Só que quando Pedro achou que ia ter resultado, o resultado não veio. Quando Pedro achou que ia ter resultado, o resultado não veio. Aí tem alguém dizendo, agora quebra. Agora vai ter que vender um barco. Vai ter que vender redes. Só que Jesus chegou dizendo, porta nenhuma que eu abri vai fechar. É por isso que Jesus não chegou na melhor hora. Jesus chegou na pior hora. Jesus disse, Pedro, volta lá, volta lá. E o texto diz, Pedro teve a melhor pesca. Eu vou profetizar, levanta a tua mão, porque assim diz o meu Deus para ti, a tua loja não vai fechar, você não vai perder o teu carro para o
Deus.